vou passar a falar agora da possibilidade de revisão, desses alimentos, que já passamos aqui para a aula 4, com base no artigo 505 que eu havia citado anteriormente do Código de Processo Civil. O que diz este artigo? Que nenhum juiz decidirá novamente, isso é uma questão da coisa julgada, tratado no Código de Processo Civil, as questões já decididas relativas à mesma lide, daí só que ele dá lá exceções, 2 exceções, é a primeira que nos interessa aqui, salvo. Daí diz o inciso primeiro, se tratando de relação jurídica de trato continuado, que a pessoa vai pagar várias parcelas, isso que acontece com os alimentos, prestações, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito. No estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença, porque também vai precisar de uma sentença que homologue aquele acordo, caso tenha sido feito extrajudicialmente. Então, olha só, para ver a revisão, para baixar o valor, tem que demonstrar a ausência de capacidade de pagar aquele valor que vinha pagando. Um ou outro. Ou então que não existe mais a necessidade do alimentando em receber aqueles valores. Tá. Mas, então, foi entrado com a ação, tá bom? A pessoa entrou com a ação, vamos imaginar que o devedor de alimentos, então o alimentante, ele entrou com a ação, foi lá, mandou citar o alimentando, através, vamos imaginar, é a mãe que está com a criança, de 8 anos, através dela, mandou lá citar a mãe, e a mãe perdeu o prazo. Então aconteceu a revelia. Opa, daí o que acontece? O autor vai ficar feliz. Não, houve a revelia da parte contrária. Olha, em questão de alimentos, essa revelia ela só implica confissão quando a situação for invertida. Quando for o credor dos alimentos que entrar contra o devedor. Agora, caso contrário, não. Caso contrário, não existe esses efeitos da revelia que acontecem normalmente no processo civil, quando se presume-se verdadeiros os fatos. Aqui não se presume. Então, não precisa se preocupar com esse tipo de situação em matéria de revisão de alimentos. Por quê? Porque caberá, a esse caso aqui, ao devedor de alimentos, provar que diminuiu a sua capacidade em pagar aqueles valores. Ou, então, uma situação, ou a outra, que não existe mais a necessidade do alimentando, do alimentado, receber aqueles valores que vinha recebendo até então. E quais valores? Tanto os valores que foram fixados nos alimentos provisoriamente, como aqueles que foram fixados de uma maneira definitiva. Passo agora então para a aula 5, onde tratarei da importância em se provar, agora a questão probatória, aqui a alteração da possibilidade de pagamento, e mesmo aqui, ou então da necessidade do alimentado, tá bem?